A paz, meus queridos, tudo bem com vocês? Que bom tê-los aqui em mais um dia, em mais um vídeo onde nós estamos crescendo, nós estamos lendo a Bíblia juntos, né? Nesse plano de leitura Bíblia em um ano. Então, se você está chegando aqui, né, eu quero que você acompanhe os outros vídeos, corre lá, ouve, assiste para você não ficar de fora, porque o nosso desafio é ler a Bíblia em um ano. Para que você receba os vídeos todos os dias, se inscreve aqui embaixo no canal, deixa seu like e bora para a nossa leitura. Nós vamos começar hoje de Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 1. E ele diz assim, ó: Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum, e ali estava o servo de um centurião doente, quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. E ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos judeus, pedindo que ele fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-se com insistência: Esse homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu nossa sinagoga. E Jesus foi então com eles. Jesus estava perto da casa quando o centurião mandou os amigos dizerem: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem mesmo considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra ao meu servo e ele será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade como soldado sob o meu comando. Digo a um vai e ele vai, a outro vem e ele venha. Digo ao meu servo faça isso e ele o faz. Gente, que consciência acerca de cadeia de comando, submissão e autoridade. E a gente sabe que muito, né, daquilo que a Bíblia nos ensina é ser fiel a Deus e também às autoridades constituídas. E ele continua, versículo de número 9: Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e voltando-se para a multidão, segui e disse: Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o seu servo estabelecido. Logo depois, verso 11, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estavam saindo ao enterro um filho único de uma viúva, e uma grande multidão na cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. Os que carregavam pararam e Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levanta. E o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus entregou a sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em seu favor, em favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões vizinhas. Gente, que fantástico, né? Duas histórias onde mostra que é a vontade de Deus curar, é a vontade de Deus salvar, transformar pessoas. Ei, se você está vendo dias de doença e enfermidade, eu quero dizer que assim como foi com cada uma dessas pessoas, assim aqui vai ser também com você. Bora avançar então lá agora, Gênesis. Nós estamos lendo então Lucas, Gênesis e Salmos. Nós estamos lendo os três livros ao mesmo tempo, tá bom? E hoje a gente vai começar de Gênesis 8, então, 8, 9 e 10. Se você não viu ainda, não ouviu a leitura, corre para lá para os próximos vídeos que estão ficando sempre aqui e nas descrições das playlists, tá bom? Gênesis 8 diz assim: Então Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais selváticos e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam e a chuva então parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. E no 17º do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês. E no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Passado 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé saltou um corvo, mas este ficando dando voltas, depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Verso de número 9. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. E por isso voltou para a arca de Noé. E ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e trouxe para dentro da sua arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba.
Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha de oliveira. E Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. Por quê? Porque ela encontrou ninho, ela encontrou lugar para ficar, não é? Verso 13. No primeiro dia do primeiro mês do ano 600, a uma vida de Noé, secaram-se as águas na terra. E Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Verso de número 15. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, sua mulher e seus filhos e mulheres. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais, os pequenos que se movem rente ao chão, e os façam sair e se espalhem sobre a terra. Sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua mulher, seus filhos, mulheres deles, e com todos os grandes animais e pequenos que se movem rente ao chão e sobre as terras, aves. Tudo o que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Verso de número 20. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inclinado para o mal desde a sua infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio, colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite, jamais cessarão. Aqui Deus ele faz uma aliança com Noé e nós vamos ver agora o famoso sinal da aliança. Gente, arco-íris não é uma imagem de nenhum grupo, denominação ou minoria. O arco-íris, querido, foi estabelecido como um sinal de uma aliança com Deus e com o homem. Capítulo 9, verso 1, ele diz: e Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam férteis e multipliquem, encham a terra, todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês, os animais selváticos, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão, os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move sobre a terra servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Mas não comam carne e sangue, porque isso é vida. Todo aquele que derramar sangue, tanto de homem quanto animal, pedirei contas, a cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem do seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus o homem foi criado. 7. Mas vocês sejam férteis e multipliquem, se espalhem sobre a terra e proliferem nela. Então disse Deus a Noé, a seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes e com todo ser vivo que está com vocês. As aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens, todos aqueles que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. 11. Estabeleço uma aliança com vocês, e vale para mim e para você também. Estabeleço uma aliança que nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas do dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Gente, fica tranquilo que pode chover. Aqui em Bauru mesmo chove muito, alaga as Nações Unidas aqui perto de casa, mas pode ficar tranquilo porque isso nunca se transformará em um dilúvio. E verso 12 ele diz: e Deus prosseguiu: e este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e entre vocês, com cada um de vocês e gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres viventes e todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir a terra. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes e espécies que vivem sobre a terra. E ele vai mais, ele diz, concluindo, disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã, pai de Canaã. Estes foram os 3 filhos de Noé. A partir deles toda a terra foi povoada, não é? E haja filho aqui, a galera era empolgada, não tinha televisão nessa época, não é? 20. Noé era agricultor e foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou-se nu dentro da sua tenda. Cã,
pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e foi contar aos seus irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram sobre os ombros e andando de costas para não verem a nudez de seu pai, o cobriram. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que seu filho caçula havia feito, lhe disse: maldito seja Canaã, escravo de escravo será dos seus irmãos. E disse ainda: bendito o Senhor, o Deus de Sem, que seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Gente, era muito ano que essa galera vivia. Viveu ao todo 950 anos e depois morreu. Uau, que doideira! Capítulo de número 10 diz: e esse é o registro da descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Agora presta atenção que é tudo nome para você colocar aí nos seus filhos, netos, bisnetos e também aí para o pessoal que é seu amigo. Também dá a dica para eles aí. E estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque, Tirás. Estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Gifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quitim e Rodamim. Deles procedem os povos marítimos, os quais se separaram em seu território, conforme a sua língua, cada um dos clãs das suas nações. Verso 6. Estes foram os filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Fute, Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Sebá, Vilá, Sabtá, Ramá e Sabtecá. Quase uma oração em línguas aqui, né? E estes foram os filhos de Ramá: Sabá e Dedã. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores e por isso se diz valente como Nimrod. Ou Nimrod, né? Ou Nimrod, né? Aí você pode escolher como você vai ler. No início, né, o seu reino abrangia Babel, Eneque, Acadé, Calné, na terra de Sinear. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Misraim gerou os Luditas, os Ananitas, os Leabitas, os Naftuítas, os Patrucitas, os Caluístas, dos quais se originaram os Filisteus e os Cafitoritas. Olha, quase calopsita, né? Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, Eté, como também os Jebuseus, Amorreus, Girgaceus, Herveus, Arqueus, Sineus, Arvedeus, os Zemareus e os Eamateus. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam. As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom, iam até Gerar e chegavam a Gaza. De lá prosseguiram até Sodoma e Gomorra, Admá, Zeboim, chegando até Laza. São estes os descendentes de Cã, conforme seus clãs e línguas e seus territórios e nações. Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Éber. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Estes foram os filhos de Arã: Uz, Hu, Geter, Meseque. Arfaxade gerou Salá e esse gerou Éber. De Éber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque na sua época a terra era dividida com seu irmão Joctã. Joctã gerou Almodá, Salef, Hazarmavé, Gerá, Dorão, Uzal, Diclobal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá, Jabab. Todos esses foram filhos de Joctã. Jesus, era muita criatividade. A galera, os meus amigos do Nordeste, eu estava conversando com eles esses tempos atrás, né? A família mesmo da Dodô, e estava dizendo que a galera pega o nome do pai, da mãe, do tio e do bisavô, junta uma sílaba de cada um, né? E a gente acaba tendo alguns nomes aí um tanto quanto especiais, como o nosso querido Rosilon, não é verdade? É só ele na face da terra toda, né? E a gente que tem aqui, ó, vamos lá. Versículo 30. E a região onde vivia estendia-se de Messesefar, nas colinas do leste. São esses descendentes de Sem, conforme seus clãs e línguas, e seus territórios e nações. São estes os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram sobre a terra depois do dilúvio. Então, depois disso, foi cada um para o seu campo, fez muito filho, e é por isso que a gente está aqui. E partindo para finalmente da nossa leitura de hoje, vamos lá para Salmos, capítulo de número 4, né? Os salmos que, né, agora nesse momento, nesse início aí, eles são pequenininhos. Salmos, capítulo de número 4. Aí quando a gente chega lá no Salmo 119, meu amigo, aquele salmo lá, ele dá trabalho para ler, porque ele é bem grandão. Salmos 4, ele diz assim, ó: responde-me quando eu clamo, ó Deus que faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração.
Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios a Deus, como exige Ele, confiem no Senhor. Muitos perguntam, quem nos fará destruir o bem? Faz o Senhor resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. 7. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Gente, o que é que a gente está aprendendo aqui? Você que tem Deus pode ter uma alegria maior do que aquele que tem dinheiro, que tem comida, que está tudo sobrando. Por quê? Porque Jesus mesmo disse que Ele ia deixar uma paz e uma alegria dentro de nós, diferente daquilo que o mundo pode desfrutar. Verso 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz viver em segurança. Se você tem problema de insônia, se você tem dificuldade para dormir, pega esse texto, confesse todo dia, que você vai ver o resultado dele alcançando a sua vida. Amém, gente? Então essa é a leitura de hoje do nosso Bíblia em um ano. Espero que você tenha sido grandemente abençoado. Deixe seu like aqui no vídeo, comenta aqui embaixo. Tô junto, eu li a Bíblia, não é? Eu não vou desistir. E até o nosso próximo vídeo, no nome de Jesus.